Fala pessoal do YouTube, tudo beleza? Aqui é o professor Daniel Severino e essa é mais uma videoaula sobre Autodesk Revit 2016. Pessoal, nessa videoaula eu vou falar sobre legendas de ambientes. Na verdade, é um detalhamento que você coloca aí na sua prancha, separando por cores cada região. Bom, eu já postei uma videoaula falando sobre o comando de ambientes, sobre os separadores de ambientes e o item de duplicar vista aqui no seu navegador. Então, na descrição desse vídeo vai ter um link, você pode acompanhar essa videoaula, se eu não me engano, ela é o número 15 do curso de Revit 2013 e a partir dessa aula você vai aprender então a colocar as legendas. Bom, antemão eu já vou avisando que essa técnica que eu vou explicar funciona nas outras versões também. Como eu estou com a 16, funciona na 13, 14 e 15 sem problema nenhum. Bom, vamos direto ao assunto. Nessa planta aqui de ambiente, no piso 1, eu coloquei aqui as regiões sala de jantar, cozinha, banheiro, suíte, o hall, quarto e assim por diante. Se vocês descerem aqui no seu controle de acabamento, nas suas opções gráficas e colocar, por exemplo, sombreado, o item que vai apresentar para vocês aqui, esse tom de marrom, é devido ao material que eu apliquei. Nesse caso é um tom de madeira. Se eu colocar aqui o realista, ele vai mudar o preenchimento ali sólido e vai pôr a textura desse elemento. E se eu quero dividir cada ambiente com uma cor? Beleza, eu vou voltar aqui de novo com a linha oculta, deixar branco a tela. E se estiver tudo organizado, tudo bonitinho, você já pode partir então para o item de legenda. E como que você faz para trazer então esse item na sua prancha? Primeiro, dentro da aba Anotar, você vai encontrar aqui vários itens como cotas, como detalhamento de linhas, identificadores de categoria e aqui no final tem um grupo chamado Preenchimento de Cores. Logo abaixo aqui o último ícone seria a legenda de preenchimento de cor, que está relacionado ao comando de ambiente. Dando um clique, ele vai trazer na ponta do mouse a informação nenhum esquema de cor atribuído para a vista e quando você clica, ele vai fazer uma pergunta. Você quer separar esses seus itens de cores por qual tipo de categoria? No primeiro item, tipo de espaço, você pode colocar ambientes, que é literalmente a função que vocês criaram, espaços ou zonas AVAC. Deveria ser para tubulações. Selecione o item ambientes. O esquema de cor ele vai estar marcado como departamento. Só que o departamento é uma configuração onde você coloca, por exemplo, setor administrativo, setor de produção, setor de estoque, onde você engloba vários ambientes em um único departamento ou único setor. Não vou falar sobre esse item nessa videoaula, eu já vou direto ao processo mais simples, que é uma casa, que realmente é pelo nome que você vai separar todos os itens. Feito isso, eu vou clicar no OK. Automaticamente, o Revit ele vai trazer para vocês uma escala de cor em cima da sua região de planta. E dentro aqui do Legenda de Ambiente, você pode dar um clique, arrastar ele para cima, arrastar para baixo sem problema nenhum. A primeira pergunta que sempre surge nesse comando é: como que eu faço para trocar as cores? E esse padrão sólido, ele é definitivo? Eu posso pôr um outro tipo de preenchimento? Bom, vamos lá então com calma. Para trocar as cores, você tem duas opções. A primeira é clicar em cima da própria legenda e no menu Ribbon ele vai habilitar a aba Legendas de Preenchimento de Cores e você vai clicar no último ícone Editar Esquema. Ele vai trazer a janela de Editar Esquema de Cores e aí você faz a configuração. Bom, se eu fechar essa janela, a segunda forma de você habilitar essa estrutura seria voltando na aba Arquitetura, dentro do item Ambientes e Áreas e Esquemas de Cores. Eu recebi alguns e-mails, algumas mensagens falando que o pessoal estava habilitando o esquema de cores, mas não estava ficando ativo. Galera, esse comando de esquema de cores é só para configuração. Para você trazer essa legenda, você vai ter que ir na aba Anotar e puxar essa estrutura. Aí sim, você habilita esquema de cores e faz a configuração. Bom, dentro aqui dessa tabela, que é o editar esquema, você vai encontrar o valor, que é o nome. Você pode até clicar em cima dos valores, 3, 4, que ele vai preencher a linha. E do lado aqui esquerdo tem dois botões, que seria mover para cima ou mover para baixo.
Reparem que ele organizou na ordem alfabética, B, C e assim por diante. Porém, se você quiser criar uma organização sua um pouco diferente, pode alterar. Você também pode alterar a visibilidade no campo visível. Se estiver com o tick mark habilitado, ele vai aparecer na sua prancha. Se você desmarcar, ele vai deixar como branco, sem os itens de cores. Bom, falando de cores, na próxima coluna eu tenho o item chamado RGB, que é baseado no Red, Green, Blue. Porém, você clicando em cima dessa cor, você vai ter 3 formas de trabalhar. Com as cores básicas, que é essa estrutura aqui da minha esquerda, ela também engloba as cores básicas do Windows, que está aqui embaixo como cores personalizadas. Você tem esse degradê como se fosse uma palheta de cores, onde você modifica a partir da seleção gráfica. E a última forma para você alterar uma cor seria com os padrões Pantone. Bom, o que seria Pantone? Na verdade, Pantone não é marca de tinta, e sim uma empresa que criou essa configuração de cores que é muito utilizado em sistemas gráficos. Então, a linha Pantone, ou seja, a codificação Pantone, onde ela separa os itens com números. Um pouco diferente do RGB, ele traz aqui o find color com a numeração, ele traz uma palheta e selecionando aqui uma função, por exemplo, a Pantone 506. Clico no OK dessa janela, confirmo com o OK, e ele já altera a minha informação aqui dentro. Se você quiser repetir, pode trocar para qualquer outra cor ou até mesmo uma Pantone mais clara. Você clica na sua cor, clica no OK novamente, confirma na janela de cor e ele vai alterar para você aqui na estrutura. Bom, eu já vi alguns erros relacionados a itens de cores. Eu tentei simular aqui para demonstrar um erro clássico, que é você colocar um tom de azul marinho, o próprio Revit não conseguir encontrar essa cor e ele preenche com um tom de cinza. Bom, se vocês não utilizarem linhas da RGB ou Pantone ou um outro padrão, pode acontecer isso, ok? Então, se já aconteceu, manda uma mensagem aí nos comentários, me mande uma imagem por e-mail que eu vou trazer para a galera para discutir um pouco mais esse assunto. Na coluna da frente, padrão de preenchimento, todos vieram como elemento sólido. A coluna posterior, que seria o visualizar, está vinculado diretamente ao padrão. Por exemplo, no banheiro, eu não quero que ele faça a pintura do piso por completo, como a região sólida. Eu posso escolher o padrão de Ashura. Só que aqui, pessoal, tem que tomar um cuidado muito grande. O piso que você cria, o material que você já aplica, já tem uma Ashura específica. Mesmo que ele não apresente para você a Ashura, é porque no formato Ashura do material, ele está com nenhum. Agora, se você colocar mais um padrão de preenchimento que não está relacionado à camada do piso ou parede, ele vai sobrepor. Então, tomem somente esse cuidado. Você pode vir aqui e colocar como alumínio, como alvenaria, como areia, dependendo de cada material, ele já vai colocar para você a Ashura específica. Por exemplo, eu vou pôr aqui, ó, concreto. Automaticamente aqui na aba visualizar ele já demonstrou. Não ficou muito legal porque ficou amarelo. Deixa eu voltar aqui no Pantone e eu vou colocar aqui um tom de azul bem escuro para vocês conseguirem enxergar aqui a granulação do concreto. Outra coisa interessante também é que ele traz uma informação chamada em uso e aí sim você pode verificar se ele está ativo ou não. Bom, isso aqui vai ficar muito a critério de cada desenhista, cada projetista, arquiteto ou engenheiro. Eu vou alterar alguns itens para vocês verem alguns padrões, como plástico, ele vai ficar uma linha paralela ao eixo X. Eu vou colocar madeira nesse tom de azul e no tom aqui de verde eu vou colocar, por exemplo, diagonal down, que é uma diagonal para baixo. Clicando no aplicar, ele já vai corrigir as cores e vai trocar aqui na sua estrutura. Então, na sala de jantar, nesse caso ele colocou a diagonal. No banheiro ele pôs aquele preenchimento com concreto, ok? No item de hall ele colocou como se fosse madeira e nos demais itens ele colocou o preenchimento sólido. Outra curiosidade que vocês devem se atentar é o tamanho dessa legenda. Bom, primeiro, essa legenda ela vai respeitar os padrões de impressão. Como assim, professor? Toda vez que nós trabalhamos com fonte, texto, cota, o Revit, ele vai alterar suas proporções sempre com o fator de escala. Então, se eu ampliar esse desenho 1:50, esse texto ele vai ficar menor, ou seja, na tela vai dar a impressão que ele está menor, mas vocês têm que entender que no formato do papel ele vai estar 2 vezes o tamanho de 1:100. Então, nesse caso, diminuí o tamanho da escala, aumentei na impressão
ele diminuiu a fonte. Se eu fizer o contrário, ele vai aumentar os textos e não se assustem. Aqui o caso não é que o tamanho tomou uma proporção e está cobrindo a sua casa. Na verdade, é que seu desenho ficou muito pequeno. Alguns desenhistas acabam que clicando em cima, diminuindo a fonte, mas não. Levem isso para a prancha e depois vocês verificam se há necessidade de alterar. Nesse caso, eu vou permanecer com 1:100, que é o mais adequado nessa situação, e eu não vejo mais nenhum problema. Caso você realmente queira alterar o tamanho do texto, clique em cima da legenda. Dentro do grupo de propriedades Editar Tipo, você vai encontrar toda a configuração, tanto para o elemento gráfico, tanto para o elemento de texto, sendo que a fonte é Arial e o tamanho 4,5. Ok? Bom, dessa maneira você pode organizar e deixar mais fácil o entendimento. Última questão, que é retroceder esse ambiente. Alguns casos, o mais prático, o pessoal acaba aqui falando assim, professor, não quero mais esse ambiente. Eu venho aqui na minha árvore de navegação, o meu browser, e ao invés de criar algo, não, ele deleta o ambiente, no caso piso 1, e continua só com o original. Galera, não precisa fazer isso. Se nessa planta de ambientes você colocou mais itens de detalhamento, não somente essa legenda, você vai retroceder e vai perder tempo na sua mão de obra. Então, o que eu recomendo que vocês façam? Primeiro, clicando aqui no legenda do ambiente, você pode voltar no editar esquema de cor e coloquem aqui nessa estrutura, nessa janela, a opção de nenhum. Automaticamente ele vai remover isso da sua planta e você não precisa ficar fazendo o retrabalho de criar ou modificar. No item aqui da tela ele permanece ainda com a legenda, é só clicar em cima e deletar. E uma vez que você queira voltar com esse processo, volta na aba anotar, habilita o preenchimento de cores, seleciona uma posição e muda para ambientes e o elemento de nome. Ele vai voltar com a configuração já existente. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Recados dessa videoaula. Se você gostou, clica aí no gostei, curta e compartilhem, divulguem esses vídeos para mais e mais pessoas, para que eu possa trazer mais e mais materiais gratuitos. Galera, eu quero deixar o meu forte abraço, o meu muito obrigado e